Olá, aqui estou de volta com o canal do conhecimento. Eu sou Armando Damit e você está no canal que trata de história, tecnologia, misticismo e curiosidades. É importante para que continuemos pesquisando e transmitindo temas de interesse geral que vocês se inscrevam no canal, toque no sininho, deixe seu comentário e divulgue para os seus contatos. Atualmente, já temos 14 vídeos à sua disposição. Conforme prometido, vamos descobrir as mulheres que de alguma forma contribuíram para com a humanidade. Como todos sabem, e isso não é mistério, as mulheres vêm conquistando seus espaços de uma forma lenta e gradual, mas sabemos também que as conquistas são bem pequenas ainda, são muito insípidas. Eu fui obrigado a dividir este vídeo, senão ele ficaria imenso. Por isso a divisão tem no início do mundo antigo até o século XIX. E a segunda parte terá início no século XIX até os dias de hoje. E aí é que vocês vão perceber a diferença das atividades das mulheres. Atualmente, as suas participações são muito mais sofisticadas que as anteriores. Vamos ao que interessa. Fiz uma pesquisa minuciosa desde a Bíblia, onde encontrei muitas mulheres que se destacaram. A teologia influencia muito nos destaques. Então eu resolvi eleger 3 mulheres que, no meu entendimento, contribuíram decisivamente para a humanidade até os dias de hoje. Vocês podem até não concordar, mas vão entender o porquê de cada escolha. Eva. Embora apareça nos escritos bíblicos e alguns coloquem em discussão a sua origem, ela foi determinante para que se estabelecesse as bases da família. Considera-se como a primeira união entre homem e mulher que se tem conhecimento. Na verdade, o seu surgimento, o seu aparecimento, a sua origem é um dogma. Ou você aceita ou não aceita. Para os que aceitam, vale observar que se não fosse o pecado original, não teríamos a reprodução. Por esse motivo, escolhi Eva. O Alcorão considerava Eva a mãe da humanidade. A outra mulher incrível é Maria, que não podemos deixar de mencionar, aquela que deu à luz ao Filho de Deus, mãe de Jesus, cuja existência é indiscutível. Sofreu muito por seu filho e contribuiu para que fossem estabelecidas as bases das religiões atuais em todo o mundo. Todas as religiões mencionam Jesus e, consequentemente, Maria, também como a mãe do Filho de Deus. Os católicos veneram a Virgem Maria. Mas depois da Reforma, os protestantes deram pouca atenção. Entretanto, os ortodoxos veneram Maria como a mãe de Jesus. Os títulos variam entre católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, luteranos, islâmicos, mórmons e espiritualistas. Nós poderíamos falar muito mais sobre Maria, mas perderíamos o foco deste trabalho. O importante é saber que Maria fez parte do estabelecimento da formação de todas as religiões no mundo. Dalila. Dalila nos remete a Sansão. Era um juiz e, por sua vez, apaixonado por Dalila. Em contrapartida, Dalila não o amava. Sua força era um segredo que ele guardava a 7 chaves e não revelava para ninguém. Por várias vezes, Dalila lhe perguntou a sua origem e por várias vezes ele mentiu. Até que um dia resolveu contar a verdade, de que a sua força divina vinha de Deus,
por causa da consagração como nazireu, simbolizado pelo fato de que nenhuma navalha teria tocado em sua cabeça, e que se seu cabelo fosse cortado, ele perderia sua força. Nazireu, dentro da Torá, é aquele que serve a Deus. O que ele não sabia é que os filisteus estavam cobrando a Dalila essa informação, pois ela teria recebido 1.100 moedas de prata de cada um, ou seja, vender a informação. Sansão, certa ocasião, adormeceu em seu colo e ela pediu a uma serva para cortar-lhe o cabelo. Ao acordar, Sansão foi entregue aos filisteus, que o cegaram, arrancando seus olhos, e o levaram para Gaza, onde ele deveria trabalhar, acorrentado a um moinho acorrentado por duas candeias de bronze. A escolha de Dalila foi para mostrar que existem os dois lados da moeda, o bom e o mal. Neste caso, Dalila, que é considerada uma prostituta, em nada contribuiu para a história. Isto porque a Bíblia não comenta nada sobre o destino de Sansão, nem se Dalila se arrependeu da sua traição. Segundo Dolores Canhada, Dalila se assemelhava a Jael, mulher mencionada no livro de Juízes, que assassinou Sísera, enfiando-lhe uma estaca em sua cabeça, e comparada a Judite, que decapitou Holofernes. A diferença é que as duas mulheres derrotaram poderosos guerreiros, enquanto que Dalila se vendera por 1.100 moedas de prata cada um. As outras não. A outra grande diferença é que tanto Sísera quanto Holofernes eram opressores. Então, as duas fizeram em favor à história. Há muitas outras mulheres mencionadas na Bíblia. Temos Verônica, Maria Madalena, Samaritana, Leia, Raquel. Mas, segundo a teologia, sua importância se refere sempre à conversão religiosa. Exceto uma delas que eu achei que contribuiu muito para a humanidade. Foi Miriam, irmã de Moisés, que por indicação de sua mãe, também foi sua babá, permitindo assim acompanhar toda a sua trajetória até a libertação dos judeus da escravidão no Egito. O Egito, todos nós sabemos que era uma sociedade incestuosa, cujo objetivo era manter o poder na família. Nós vamos encontrar várias mulheres que enfrentaram exércitos, traíram maridos, filhos, com o objetivo de alcançar o poder. Vejamos algumas delas e seus feitos. Hatshepsut, nobre dama, bela e enigmática, filha de Tutmés I e da rainha Amoses, tomou as rédeas do poder e lhe rendeu a injusta reputação de usurpadora. Alguns historiadores afirmam que ela teria sido preparada por seu pai para um dia reinar. Ela foi regente entre 2 reinados. Casou-se com seu irmão Tutmés II, cujo reinado só durou 3 anos. Como filho bastardo de Tutmés II era muito jovem, Tutmés III, não estava apto a governar. Então ela assumiu a regência, porém mais tarde resolveu assumir o poder e a dignidade do faraó, além do direito de governar. Trocou seu nome para Maat-Keili e adotou os atributos faraônicos como títulos, nomes, cetros, a barba postiça, a tanga curta, a cauda de couro, e unificou as coroas, declarando-se publicamente como a filha do deus Amon-Ra. Assim, ela reinou, mas há uma curiosidade, ela nunca desprezou Tutmés III, que, segundo alguns historiadores da época,
parecia prepará-lo para governar sozinho, uma vez que as aparições públicas estavam sempre acompanhadas de seu meio-irmão. Hatshepsut foi sem dúvida responsável pela construção de uma obra-prima arquitetônica. Foi o templo funerário de Del-Bahari, chamada de a Maravilha das Maravilhas, e que foi conservado por Thutmose III. Seu reinado foi de paz e prosperidade. O Egito potencializou a agricultura e o comércio. Construiu em Karnak 4 obeliscos. Era costume fazer esse tipo de construção. E mais 10 capelas na Núbia, além de construir um templo que foi dedicado exclusivamente a Horus. Seu reinado também foi marcado pela grande aventura de Punt, país lendário que curtia desde a sua infância, embora não se soubesse a sua exata localização, que provavelmente era na costa da Somália. Os navios que de lá retornaram meses depois vieram carregados de perfumes, óleos, âmbar, pérolas, colares, marfim e o precioso bálsamo de resina de mirra, onde a rainha mergulhara seu corpo tão logo os navios chegaram. O jovem futuro rei continuava crescendo, mas com ele a sua ambição e rebeldia ante o poder da rainha. Nesta ocasião, Hatshepsut já estava só, pois Senemut, que lhe era fiel, havia morrido, assim como seu sumo sacerdote. Quanto às circunstâncias da morte da rainha, são desconhecidas, assim como a data de sua morte. Acredita-se que estivesse com cerca de 50 anos. Assim, sem nenhuma pompa ou cerimônia ritualística, a rainha simplesmente desapareceu. Como aos olhos da legislação egípcia, ela continuava como a grande esposa real de Thutmose II, Thutmose III não teve dificuldade em assumir o trono. Foi como se nunca tivesse havido outro soberano entre ele e seu pai, Thutmose II. Thutmose III fez de tudo para apagar qualquer vestígio de sua presença, destruindo a marteladas as várias imagens da rainha no intuito de negar a sua existência. Porém, poupou o túmulo de Del-el-Bahari e assim perpetuou a sua memória. Apesar de toda esta perseguição, a rainha deixou marcado o seu legado para o Egito. A próxima mulher é Nefertiti, a rainha herege. Ganhou esse título por ter apoiado seu marido, Amenhotep IV, cujo nome foi mudado para Akhenaton, no caminho da heresia, porém não soube ganhar o amor de seu povo. Era uma bela soberana, embora suas origens sejam um enigma. Há 3 hipóteses: nascida no reino de Mitanni, ou filha de Amenhotep III, ou ainda filha de Tiai com o general Ai. Apesar de um reinado agitado, ela sobreviveu por ter se mantido leal ao seu marido, responsável pelo novo culto religioso por ele criado, uma aventura que os tornou conhecidos como os soberanos hereges. Repudiaram Amon e passaram a cultuar Aton, que significa disco solar. No 5º ano de reinado, ele fundou a cidade de Aquitaton, horizonte de Aton, sempre acompanhado pela rainha. Durante o reinado do casal, houve uma revolução no campo artístico que se chamou Armaniano. Hoje só existem ruínas da cidade fundada pelo casal, que foi Amarna. O que justifica esses comentários é que até os dias de hoje, século XXI, existem sociedades esotéricas espalhadas pelo mundo inteiro
que seguem os ensinamentos de Akhenaton. Cleópatra foi a última rainha do Egito, filha de Ptolomeu XII e de mãe desconhecida. Assumiu o trono juntamente com seu irmão Ptolomeu XIII. Porém, havia um conflito com os dois, logo depois que perderam a Batalha de Farsalos, na Grécia, contra Júlio César. Aí o país mergulhou numa guerra civil. Mulher muito bela, inteligente, conhecedora de vários idiomas, como hebraico, siríaco, troglodita, meda, parta, latim, grego koiné, e viria a ser a primeira ptolomaica a se interessar em falar a língua egípcia. Mas o que foi que Cleópatra fez de importante? Longe de ser apenas uma mulher fútil, poderosa e entregue aos prazeres da vida, Cleópatra ansiava dar fim às dominações estrangeiras que tomavam conta de seu reino. Além de ser conhecida como hábil debatedora em virtude de dominar todos esses idiomas, Cleópatra via os seus planos fugirem de controle. Então, enviou uma carta a Marco Antônio, dizendo que se trancaria numa tumba e queimaria juntamente com todos os seus tesouros. Desesperado, Marco Antônio se esfaqueou no estômago, sendo levado assim, ainda com vida, até a sua companheira. Foi quando disse a Cleópatra, antes de morrer, que ela poderia confiar no companheiro de Otaviano, Gálios Proculeus. Foi Proculeus que se infiltrou na tumba e evitou que a rainha queimasse todo o seu tesouro, levando-a em seguida para o palácio, porém, depois de embalsamar e enterrar o seu companheiro na tumba. Apresentada a Tito Lívio, que prometera mantê-la viva, e aos filhos, ela retrucou sem rodeios: eu não serei conduzida num triunfo. Já estava tudo acertado para levá-los a Roma em 3 dias, segundo uma espiã a informara. Em seguida, surge um tumulto no palácio. Não se sabe se foi exatamente no dia 30 de agosto. E a rainha, aos 39 anos, cometera suicídio, juntamente com seus servos Eiras e Charmion. Não se sabia não se sabe até hoje, se isso aconteceu no palácio ou na tumba. Irritado com o resultado inesperado, mesmo assim, Otaviano a enterrou ao lado de Marco Antônio, em seu túmulo. O médico Olympus não soube dizer a causa da morte, mas se dizia que ela permitiu que uma naja egípcia a mordesse e a envenenasse. Antes desse episódio, Cleópatra havia testado vários venenos em seus servos, quem sabe para poder usá-los um dia. Curiosamente, não foi encontrado nenhuma cobra em seu corpo. Porém, ela tinha feridas no braço, segundo Dião, provocadas pelo uso de agulha. Já Estrabão defende o uso de alguma pomada, e assim termina o reinado de Cleópatra. Agora, e a ciência? Como é que se deram as mulheres na ciência? No mundo inteiro as mulheres tiveram participação, porém, sabemos que não foi sempre assim que ocorreu seu reconhecimento. Entretanto, na construção do pensamento científico, a participação da mulher é tão antiga quanto a própria ciência. Benit Ptah, médica do Antigo Egito, 2.700 anos antes de Cristo. Agamede, citada por Homero como curandeira da Grécia Antiga, antes da Guerra de Troia, de 1194 a 1184, antes de Cristo. Agnodice foi a primeira mulher médica a exercer a profissão em Atenas, no século IV antes de Cristo.
A Glaunice foi a primeira mulher astrônoma da Grécia Antiga. Previa eclipses lunares. Teano era esposa e pupila de Pitágoras, da escola de Crotona. Entre seus trabalhos mais importantes estão a teoria dos números, a construção do universo, a cosmologia, além de muitos outros trabalhos nessa área. Temistocleia, acreditem, foi mestra de Pitágoras, filósofa, matemática e profetisa de Delfos. Taputiberatecalen foi a primeira química e perfumista do mundo, mencionada em tablet de cuneiformes, que data de 1200 a.C. na Babilônia, na Mesopotâmia. Maria Judia, filósofa grega, alquimista, que viveu no Egito em 273 a.C., inventora de vários equipamentos para uso na química, como, por exemplo, e vocês utilizam muito em casa, o banho-maria, em homenagem a Maria Judia, e o alambique, ou aparelho para destilação simples. A outra mulher importante também foi Hipátia de Alexandria. Foi a primeira mulher matemática da história, em virtude de sua grande contribuição para a ciência. Professora reconhecida de astronomia, matemática e filosofia na escola neoplatônica. A ela são creditados 3 importantes trabalhos: geometria, até hoje utilizado, álgebra, até hoje utilizado, e astronomia, também até hoje utilizado. Agora, acreditem ou não, a ela também é atribuída a invenção do astrolábio, o aparelho que mede a distância dos corpos estelares. E também de um aparelhinho que nós utilizamos em casa para a medição de água. E muita gente reclama porque alguém quebra a parede, retira o aparelho, rouba um aparelho e a Embasa vai trocando esse aparelho à medida que você vai reclamando. É o hidrômetro e também um outro aparelho para destilar água. No ano 415, a sua vida foi interrompida prematuramente por cristãos fanáticos, que eram conhecidos como Parabalani, que a desnudaram e queimaram todas as partes do seu corpo, segundo autores, por motivação política. Com esse acontecimento, alguns estudiosos afirmam que a participação das mulheres na ciência sofreu um atraso de centenas de anos. Os árabes, entretanto, procuravam manter vivos os estudos sobre ciência, traduzindo escritos antigos e copiando os manuscritos clássicos, permitindo assim que a civilização ocidental, embora de forma muito lenta, se desenvolvesse. Surgiram conventos, mosteiros, onde se exercitava a leitura e a escrita, tomando conhecimento dos manuscritos do passado. Hildegard Bingen era conhecido por seus escritos, mística, escrevia também sobre filosofia, botânica e história natural. Exímia compositora e conhecedora profunda da gravitação universal. Isto séculos antes de Sir Isaac Newton. A outra mulher que contribuiu também para a ciência na Alemanha foi Roswitha de Gyllenstein, abadesa
escritora e a primeira poetisa alemã da Idade Média. Ela viveu de 935 a 1000 e era uma incentivadora de mulheres, encorajando-as a serem intelectuais. Porém, esta situação que ela provocou, esse incentivo que ela provocou, gerou problemas para o avanço das mulheres. Ao invés de melhorar, piorou, pois fez com que várias unidades religiosas fechassem suas portas para as mulheres, impedindo-as de ler e escrever. No início do século XI, surgiram várias universidades, porém sem permissão para as mulheres. A Universidade Italiana de Bolonha era uma exceção, pois parecia que a Itália se apresentava mais liberal para com as mulheres. Vejamos agora Trotula de Ruggiero. Ela ocupou uma cadeira de medicina na Universidade de Salerno, onde ministrava aulas sobre ginecologia e obstetrícia. E as mulheres da nobreza, criou assim um seleto grupo chamado as Senhoras de Salerno. Doroteia Bucca foi outra médica de sucesso, que ocupou a cadeira de medicina por mais de 40 anos, desde 1390. E muitas outras a seguiram, como a Bela, Jacobina Felici, Alessandra Giuliani, Rebeca de Guama, Margarita, Mercuríade no século XIV, Constance Calenda, Calrice del Durizio no século XV, Constança, Maria Incarnata e Tomásia di Mátio. Apesar do sucesso dessas mulheres, o preconceito ainda persistia. Dizia São Tomás de Aquino sobre as mulheres: ela é mentalmente incapaz de manter uma posição autoritária. Nos séculos XVI e XVII, ocorre a Revolução Científica. Margaret Cavendish, aristocrata do século XVII, atuou ativamente em vários debates científicos, mas mesmo assim não lhe foi concedida a autorização de ingressar na Royal Society inglesa. Um dos trabalhos mais importantes foi Observações sobre Filosofia Experimental. E nesse trabalho, ela critica e contradiz a ciência de Bacon e taxa os microscópios como máquinas imperfeitas. Maria Winkelmann tornou-se uma astrônoma praticante, porém depois que se casara com Gottfried Kirch. Porém, não lhe foi permitido ingressar como membro da Academia de Berlim, uma vez que não tinha diploma e não poderia dar um mau exemplo, dando-lhe essa permissão de ingressar na academia. Maria Sibylle Merian, fundadora da botânica moderna e zoologia alemã. Ela viveu de 1647 a 1717. Era também etimóloga, muito conhecida por suas ilustrações. Porém, teve que se mudar para Paramaribo, publicando mais tarde Metamorfose dos insetos do Suriname. Com este trabalho, ela mostrou à Europa a diversidade da floresta tropical, insetos, pássaros, répteis e anfíbios. Esse período foi o pior deles, pois a Royal Society de Londres, a Academia Francesa de Ciências e a Academia de Berlim jamais abriram as portas para as mulheres. No século XVIII, surgiram três visões divergentes sobre as mulheres. Primeira, mulheres mental e socialmente inferiores aos homens. Segundo, mulheres iguais aos homens, mas diferentes.
Terceiro, mulheres potencialmente iguais aos homens, tanto intelectualmente quanto a contribuição para a sociedade. Jean-Jacques Rousseau acreditava que o papel das mulheres se restringia à maternidade e a servir os seus parceiros. As mulheres passaram, nesta época, a ter participação através dos salões, onde se discutia política, matemática, botânica. Estava iniciada a era do iluminismo. Laura Bassi foi uma cientista italiana, profunda conhecedora e defensora das ideias de Isaac Newton. A primeira a ocupar a cadeira no campo científico e a terceira a conseguir um diploma universitário. Dorothea Exleben foi a primeira mulher alemã a receber um doutorado. Charlotte Froelich foi a primeira mulher historiadora da Suécia. Eva Ekblad, cientista, agrônoma e condessa sueca, descobriu como extrair o álcool e como fazer farinha a partir de batatas. Maria Gaetana Agneses, matemática, linguista, teóloga e benfeitora filósofa, escreveu o primeiro livro sobre cálculo integral e diferencial. Gabrielle Émile Letonnier de Bretel, marquesa de Châtel-Lomont, cientista nos campos da física e matemática, amicíssima de Voltaire. Caroline Herschel, cientista e astrônoma, em 1835, juntamente com Mary Fairfax, foram as duas mulheres eleitas como membros honorários da Real Sociedade Astronômica em Londres. Uma curiosidade: por que as mulheres foram desencorajadas nesta época de estudar o sistema reprodutor das plantas? Pasmem, porque acreditavam que esses estudos pudessem deturpar a mente das mulheres para assuntos imorais a partir de exemplos da natureza. Um absurdo, não é? No século XIX, começa uma pequena abertura para as mulheres nas academias científicas, mas a participação das mulheres ainda era limitada. Mary Fairfax Somerville, cientista escocesa, desenvolveu trabalhos de matemática, astronomia, física e geografia, sendo o seu trabalho mais importante sobre magnetismo. Augusta Ada Byron King, condessa de Lovelace, escritora inglesa e matemática, que havia trocado experiências com Charles Babbage, acabou por prever várias aplicações e lhe foi atribuído o primeiro programa para computador. Esse aparelho que está aí, que vocês estão vendo, foi o primeiro computador, embora isto seja fortemente contestado. Elizabeth Fry visitou o Instituto Diaconis em Kaiserswerth, fundado em 1836 na Alemanha, com a finalidade de formar mulheres em enfermagem, o que a inspirou em 1840 a criar o Instituto de Enfermagem em Londres. Florence Nightingale já foi uma reformadora social inglesa, estaticista e fundadora da enfermagem moderna. Estudou no Instituto em 1851 e ganhou destaque como chefe e treinadora das enfermeiras na Guerra da Crimeia. Annie Mitchell era astrônoma americana, famosa internacionalmente
com a descoberta do cometa Senhorita Mitchell, tornando-se assim a primeira mulher membro da Academia de Artes e Ciências e da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Mary Anning foi uma paleontóloga inglesa, negociadora e coletora de fósseis. Anna Atkins, botânica e fotógrafa inglesa, foi considerada a primeira mulher a publicar um livro com imagens fotográficas. Marie-Sophie Germain, matemática, física e filósofa francesa, contribuiu com a teoria dos números. Era autodidata, pois aprendeu pelos livros na biblioteca de seu pai. Jeanne Villepreux-Power, bióloga marinha francesa. A foto mostra uma das suas descobertas. No século XIX, havia mais liberalidade para a educação das mulheres. James Miranda Stewart Barry, a primeira mulher britânica que conseguira se qualificar como médica em 1812, fazendo-se passar por homem, destacando-se na Batalha de Waterloo como médico cirurgião em 1815. Elizabeth Garrett Anderson, já uma médica e sufragista britânica. Hertha Max Ayrton, matemática, engenheira e inventora britânica. Vários nomes podem ser citados durante esse período, como, por exemplo, Margaret Higgins, era astrônoma. Beatrix Potter, era micologista. Dorothea Campion Roberts, era astrônoma americana. Amélie Dietrich, naturalista alemã. Agnes Pockels, era física alemã. E Sofia Kovalevskaya, matemática russa. Como vocês veem, a gente viu desde lá da Bíblia e durante os séculos, durante a Idade Medieval, nós vimos que era médico, botânico, etc., astronomia. Mas do século XIX para frente, a coisa tomou outro rumo. Eram outras participações, outras atividades que as mulheres estavam desenvolvendo. Era a abertura, já uma preparação talvez, para o século XX. Assim nós chegamos ao final da primeira parte de Mulheres Famosas. Breve lançarei a segunda parte deste assunto, que acho que deve interessar a muitas mulheres, além de mostrar o seu papel nas atividades da sociedade. Vocês já podem ver, como disse ainda agora, que no final do século XIX não era só na ciência que as mulheres participavam. Os horizontes começavam a se abrir, mas vamos deixar isso para o próximo vídeo. O importante é que você se inscreva no canal e, mais ainda, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. Dessa forma, nós podemos continuar disseminando cultura e curiosidades. Espero que tenham gostado deste vídeo, pois ele mostrou muitas curiosidades a respeito das mulheres. Eu me despeço, aguardando seus comentários. Até mais com a segunda parte de Mulheres Famosas.